Se você é cristão, o que responderia se alguém te perguntasse se viver a sua fé é fácil ou difícil? Não é uma pergunta simples e a vida cristã às vezes parece, na verdade, ser um paradoxo. Nós temos versículos que falam que o caminho para o céu é uma porta estreita, exige renúncia, exige esforço, carregar a sua cruz. E nós temos versículos que nos dizem que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. E hoje nós vamos entender um pouco dessas duas perspectivas da vida cristã. O lado difícil é fácil de entender. Ser discípulo de Jesus, obviamente, vai te levar por um caminho completamente diferente de outra pessoa que não é. Quando a gente é, principalmente adolescente, nós temos aqueles amigos que ficam ali se perguntando por que a gente não é uma pessoa que xinga? E aí começam as brincadeiras, começa aquela pressão para que você se encaixe em um determinado grupo ali, um tipo de pessoa. Já aconteceu também de certas pessoas ficarem incomodadas de falar de certos tipos de assunto na sua presença? Pois é, comigo já aconteceu, é uma experiência que é comum entre os cristãos. E eu até ficava um pouquinho incomodada por achar que estava incomodando outras pessoas. Mas depois o Espírito Santo me fez entender que se eu sou diferente, outras pessoas vão ver que eu sou diferente e que isso, na verdade, é algo bom. E um dos principais desafios da vida cristã é lutarmos para mantermos os nossos princípios mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo. É ter uma visão muito clara daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos, para que não venhamos a ser influenciados por qualquer pessoa. E sim, as pessoas vão ficar incomodadas se você não vive de acordo com o que elas vivem. O mundo não vai se contentar em encher a cara, beber todo fim de semana e você tá ali do lado, se abstendo desses hábitos nocivos. Eles vão fazer brincadeiras, provocações, até que você ceda e abra mão de um princípio que muitas vezes foi construído ao longo da sua vida toda. Isso tudo por um momento de euforia, uma experiência que às vezes você nem queria tanto ter, mas que não conseguiu resistir. E resistir requer sabedoria, requer uma força mental mesmo. Jesus sempre foi bem claro com seus discípulos sobre o que significava segui-lo, qual era o preço, quais eram os custos de deixar a sua vida antiga para trás e ser uma nova criatura. Ele deixava explícito a necessidade que aqueles discípulos tinham de se comprometer e que ele não ia aceitar qualquer desculpa para ser abandonado. Uma parte muito importante da maturidade da vida cristã é entendermos que não há compatibilidade entre você querer ser abraçado pelo mundo, ser aplaudido pelo mundo e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus e servir ao nosso Senhor. Você precisa fazer uma escolha e uma hora virão tentações, virão situações que vão te forçar a mostrar de qual lado você está e a quem você está servindo. Porque para a Bíblia só existem dois tipos de pessoas, aquelas que servem a Deus e aquelas que o rejeitam. Outro aspecto que as pessoas comentam que acaba sendo um desafio para o cristão é a convivência com outras pessoas. Nós não podemos nos dar ao luxo de tratar outras pessoas de qualquer jeito, independente do que a outra pessoa tenha feito ou de quem ela seja. Nós também não podemos nos isolar e justificar o nosso distanciamento com o pecado alheio, que é o que muitas pessoas fazem. Elas observam que pessoas na igreja pecam, que erram e acabam se distanciando por conta disso, usando o erro de outras pessoas como justificativa para não estar em comunhão com os seus irmãos, que é um princípio bíblico. Então precisamos de muita maturidade e domínio próprio para lidar com divergências e cumprir aquele mandamento que é um dos mais difíceis também, amar os nossos inimigos. A gente não pode ignorar mandamentos. E amar o nosso inimigo não é ser falso, ter uma simpatia superficial, mas é a gente cooperar com a graça de Deus de forma que aquela pessoa não venha resistir ao Espírito Santo e queira se aproximar de Cristo através da nossa vida. Um aspecto da jornada cristã é que ela vai durar por muito tempo, por toda a nossa vida. Esse desenvolvimento espiritual, ele tem dois pontos principais. O primeiro é que nós precisamos confrontar a nossa velha natureza, resistir às nossas vontades, ao pecado, passar por esse processo de santificação, de tirar o sistema do mundo de dentro de nós. E um outro aspecto, um outro ponto sobre essa jornada é que nós precisamos buscar nos aprofundar cada vez mais no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é um ser que busca essa interação com a sua criação. Ele quer ter um relacionamento com seus filhos. Ele quer nos lapidar, quer nos moldar e muitas vezes isso vai exigir tempos de preparo, tempos de silêncio com Deus. Eu sempre gosto daquela comparação de um pai terreno com o seu filho. Da mesma forma que quando esse filho nasce, o pai está sempre ali. Qualquer choro da criança, o pai vai atrás para consolá-lo. O pai está sempre dando o alimento ali, sempre sendo esse apoio constante. Mas conforme a criança vai crescendo, para o bem da própria criança, o pai começa a se afastar um pouco, a deixar que a criança se alimente sozinho, que ela dê os primeiros passos. Dessa mesma forma, Deus, no início da nossa caminhada, pode ser que ele tenha um aparente cuidado maior conosco, por estar sempre provendo, nos fazendo sentir acolhidos e consolados, mas existem momentos em que a gente vai se sentir sozinhos, que vai parecer que talvez ele tenha nos abandonado, mas na verdade tudo aquilo é um processo pelo qual estamos passando
para que nós possamos ser mais maduros, não independentes dele, claro que não, mas que nós possamos, na verdade, confiar cada vez mais nele. Existem esses momentos que parecem momentos de silêncio, mas na verdade eles exigem maior confiança da nossa parte, entregar a nossa vida a Deus, tirar o controle das nossas mãos e entregar a Ele, que é mais fácil dizer do que realmente fazer, né? Nós temos essa tentação constante de ajudar a Deus, de querer dar uma força, de querer correr atrás das coisas com as nossas próprias mãos, sem nos atentarmos que Deus tem um tempo para todas as coisas, Ele tem um modo de agir, e nós precisamos confiar nessa provisão. Resumindo, essa jornada da vida cristã, ela é um retorno do homem à imagem e semelhança de Deus, que obviamente não é um processo fácil, mas nós temos uma possibilidade de mudança a partir de Jesus, que é o personagem principal do cristianismo. Nós temos esse acesso ao Pai que sem o seu Filho nós não teríamos. Esse é o lado fácil. O acesso, o caminho da salvação já foi aberto. Nós não precisamos fazer nada mirabolante, apenas nos apropriarmos do que já está sendo feito. E o lado fácil é que quanto mais profunda é a nossa compreensão do Evangelho, mais fácil fica servir a Deus. E esse fácil não é ausência de dificuldades, tá bom? Muito pelo contrário, parece que quando a gente vai amadurecendo na nossa jornada cristã, nós começamos a perceber novos desafios. É fácil no sentido de que o conhecimento da palavra de Deus e das experiências que nós temos com Ele nos fortalece a confiarmos cada vez mais nele. E sai de nós aquele peso de carregar tudo sozinho, aquele fardo de que tudo depende de nós, porque isso não é verdade. E pensa comigo, como você vai confiar em uma pessoa que você não conhece? Da mesma forma, quando a gente começa a conhecer a Deus, principalmente através da sua palavra, que é o meio principal que ele usa para se revelar, a gente começa a conhecê-lo e, portanto, a gente confia cada vez mais, a gente começa a entender o seu modo de operar e ter a profunda compreensão de que todos os mandamentos e princípios de sabedoria bíblica, eles estão ali por um motivo. Eles são, na verdade, uma proteção de Deus. Então, que nós venhamos sair dessa imaturidade de achar que Deus proíbe certas coisas simplesmente porque Ele quer e, na verdade, isso está fazendo mais mal do que bem a nós. Isso não existe, gente. É claro que todo mandamento tem um motivo, os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos, e mesmo que nós não compreendamos os motivos dos seus mandamentos, nós vamos sofrer as consequências de não ter obedecido. Eu também gosto de uma comparação daquele médico que passa um remédio em um horário específico. Às vezes você não entende por que ele passou naquele horário, mas você obedece e tá tudo bem, você não é prejudicado. Mas eu já vi pacientes psiquiátricos que não estavam tomando o remédio no horário correto e por conta disso todo o sono dele estava sendo prejudicado. Mesmo que ele não soubesse qual que é o mecanismo de ação do remédio, o processo fisiológico que aquele fármaco vai causar no seu corpo, mesmo ele não tendo essa compreensão, ele vai sofrer os efeitos de tomar o remédio no horário errado. Então, o que a gente faz? A gente confia no médico, mesmo sem entender, a gente nem se questiona, simplesmente toma aquele horário, toma aquele remédio de manhã e não à noite, porque foi o que o médico disse, e a gente simplesmente não sofre nenhum tipo de efeito colateral indesejado por conta desse ponto específico. Então, da mesma forma, por mais que a gente às vezes não entenda o agir de Deus no momento, se a gente recebe um direcionamento, nós cristãos obedecemos, e quem obedece não é abandonado por Deus. Aquele servo obediente é o servo com que Deus tem o maior cuidado. Deus vai prover as necessidades principais, as essenciais desse servo, elas são supridas em Deus. E quando a gente crê nisso, as nossas aflições, elas não parecem tão difíceis de ser suportadas. Nós temos ânimo porque temos verdadeiramente em nosso coração aquilo que está escrito em 2 Coríntios 4,17. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nessa perspectiva da jornada cristã, eu queria trazer também alguns trechos do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, onde ele vai falar exatamente que Deus, por mais que ele se importa sim com a sua cura, com a sua bênção, mas isso não é o mais importante para ele muitas vezes. Na verdade, o que Deus quer é fazer uma transformação completa em nós. Ele não vai se contentar até que ele chegue à perfeição absoluta com todos os seus filhos. O autor diz assim: é possível que nos contentemos em permanecer pessoas comuns, mas ele está determinado a executar um plano bem diferente. Recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia. Submeter-se a ele não é presunção ou megalomania, é simples obediência. Essa obra não será completada nessa vida, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrermos. O processo será longo e, em parte, bastante doloroso, mas é nesse processo que estamos engajados. Nada mais, nada menos que isso. Então, sim, a vida cristã é cheia de desafios que envolvem a forma como nós lidamos com nós mesmos e com as outras pessoas. Nós vamos, sim, passar por momentos de dúvida, de fraqueza, de sofrimento,
Mas o que nos sustenta é saber que a graça de Deus, ela é abundante e é tudo o que nós precisamos nesses momentos que nós nos sentimos fracos. Ela que nos capacita a ver além, a manter os nossos olhos no prêmio celestial. Então deixe que os desafios te moldem e te impulsionem a ir para mais perto de Deus e principalmente não perca a eternidade por um momento passageiro aqui nessa terra. Se você gostou do vídeo, compartilhe com uma pessoa que precisa dessa mensagem. Se inscreva nesse canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E eu te vejo na próxima.